Então, vamos lá. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre controle de sintomas. É Nailu Lealina Garrido Lopes. Ela é médica pediatra e neonatologista, formada na USP, com especialização em cuidados paliativos pediátrico pelo Instituto Sírio-Libanês, né? O Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Ela trabalha como neonatologista na equipe de cuidados paliativos do Hospital Municipal Vila Santa Catarina e no Hospital Metropolitano da Lapa. Naná é minha querida, minha filha adotiva, que eu amo de paixão. A palavra é sua. Seja bem-vinda ao nosso estado e fica à vontade. Lili, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Queria já pedir desculpa para as pessoas que é uma aula longa, mas acho que a gente tem muita coisa para falar disso e a gente fala muito pouco, né, de controle de sintomas dos bebês. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente fala um monte. Eu não consigo ver a carinha de todo mundo, então quem precisar interromper ou perguntar alguma coisa, é para ser uma conversa bem de boa, tá bom? Então, vou começar para não ficar ainda mais tarde para vocês. Então, resumidamente, a gente vai falar um pouco sobre a dor, sobre fisiopatologia da dor, sobre avaliação, sobre tratamento, vai falar de sedação, né? Então, globalmente de sedanalgesia, e a gente vai falar um pouquinho de outros sintomas que acabam aparecendo para a gente e são sempre muito angustiantes e a gente tem muita dificuldade de tratar. Eu também tenho muita dificuldade de tratar, a literatura é muito parca em relação a isso, mas eu vou tentar falar um pouquinho do que tem. No fim da aula, eu vou mostrar para vocês um QR Code que vai ter todas as referências bibliográficas de tudo que eu estou falando, tá? Tem alguns artigos que são um pouquinho mais chave, que eu vou deixar a tabela, que vocês quiserem tirar foto, alguma coisa assim. São umas coisas mais práticas do dia a dia. Eu acabei focando bem objetivamente nisso, eu não vou falar de cuidado paliativo de uma forma geral, de outras coisas, até porque vocês têm a sorte de contar com a Lili, que sabe disso infinitamente mais do que eu e possivelmente mais que todo mundo. Então, vamos lá. Então, vamos Agora eu tenho começar. que fazer ha, 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 né? Hahaha, nada, Bonitinha. Lili. Você sabe Ha, tudo. ha, 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 ha. Tá Então, bom. vamos começar falando da dor. Então, quis fazer uma introdução básica, porque são aquelas coisas que a gente aprendeu um dia lá na faculdade e que na época não faziam mais sentido, mas que agora elas fazem, e para a gente lembrar um pouquinho de como funciona. Então, o que é dor, né? Eu sempre começo essa aula falando disso, que dor é uma experiência, porque é importante para a gente, quando a gente fala de tratamento da dor, que tem coisa que a gente não vai conseguir impedir o nosso receptor de ativar, a gente não vai conseguir impedir o neurônio de transmitir, mas que a gente vai conseguir mudar a experiência da dor de uma forma geral. Então, a dor é uma experiência que é sensorial e é emocional, e ela está associada a algo que causa uma lesão ou que potencialmente causa uma lesão. Acho que todo mundo já está cansado de saber, né, que os bebês sim sentem dor. Hoje a gente sabe que essas vias nociceptivas, né, essas vias de dor, elas são formadas a partir de 22 semanas. Então, isso é importante para a gente na NEL e é importante para os fetólogos quando eles fazem procedimentos nos fetos a partir de certas idades gestacionais, porque a gente sabe que eles conseguem sentir dor. E isso vai fazer a gente pensar tanto na resposta aguda à dor, então, quando eu vou fazer um procedimento e eu sei que aquele bebê vai ter dor, como tudo que a gente faz em NEO, a gente está intervindo num momento de formação do bebê. Então, quando eu estou falando que esses neurônios estão sendo mielinizados, que esses nossos receptores estão sendo estimulados precocemente, eu sei que de alguma forma eu vou alterar o desenvolvimento dessas vias também, né? E eu vou estimular um monte de vias que não deviam estar sendo estimuladas e que possivelmente depois eu vou levar a alodínia, que é aquilo que, quando a gente tem estímulos não dolorosos, mas que causam dor, respostas de hiperalgesia
e que a gente vai modulando essas respostas a longo prazo, vai tendo uma plasticidade neuronal, uma proliferação de dendritos, que são os receptores de dor mesmo, né? Então, eu vou ficar estimulando um monte de vezes a mesma coisa e eles vão proliferar. E assim, esse bebê vai ter, para o futuro, uma resposta diferente à dor do que ele deveria estar tendo. Então, como funciona mais ou menos, né? Eu tenho o sistema nervoso periférico, que são todos os nervos e os gânglios que estão fora do neuroeixo, né? Que é o sistema nervoso central e medula. Eles vão amadurecer de uma forma geral entre 20 e 24 semanas. E eu tenho um monte de receptores diferentes, dentre eles os nossos receptores, que são os receptores de dor. Então, eu tenho na pontinha um receptor, e aí eu vou ter uma fibra aferente, uma fibra que vai levar esse estímulo inicialmente até a medula, que são basicamente 3 tipos, né? A delta, a beta e a C, que é a não mielinizada. Cada uma delas vai conduzir um estilo diferente de sinal. Então, eu vou ter nesse receptor, ele geralmente tem um fusívelzinho, né? Ele vai, a partir de uma certa quantidade de estímulo, ele vai disparar, esse sinal vai ser transmitido e vai provocar dor. Como que é essa transmissão da dor? Eu tenho 2 tratos principais. Eu tenho o neoespinotalâmico, que é essa fibra que ela é mais rápida, a dor mais localizada, específica, e eu vou ter o trato palioespinotalâmico, que acaba sendo mais lento, mais difuso, tem um componente maior de subjetividade. Eu só queria também lembrar para vocês, e para vocês olharem na imagem, que passa tudo pelo tálamo, né? Como os núcleos da base são importantes nas nossas aferências. E eu digo isso porque a gente, como neonatologista, muitas vezes vê lesões nessas regiões, né? Quando os bebês têm hemorragia ou quando tem áreas isquêmicas, são áreas muito, muito importantes de aferência. Então, eu tenho essas vias que sobem e que levam o estímulo doloroso, e eu vou ter as vias descendentes inibitórias. Elas acabam tendo interneurônios inibitórios que vão modular isso que está sendo disparado de baixo para cima. E aí, a crueldade disso tudo é que essas vias descendentes inibitórias, elas vão se formar mais próximas do termo. E elas vão ter um desenvolvimento crânio-caudal. Então, eu vou ter um bebê que nasce prematuro, cujas vias aferentes de dor estão formadas, mas que as vias descendentes inibitórias ainda não. E com essa formação crânio-caudal, eu sempre me lembro que a gente faz destro no pé dos bebês, né? Que é o último lugar onde as vias inibitórias vão chegar. Então, em teoria, a princípio, a gente sabe que é mais garantido que essas vias vão funcionar, né, em membros superiores e vão demorar um pouquinho mais para chegar. A outra coisa que as pessoas argumentavam é que você tem essas fibras, elas estão formadas, né? Eu tenho esses neurônios, mas eles ainda não estão mielinizados. Ou seja, a transmissão desse sinal vai ser mais lenta. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente tem mini nenéns. Então é uma transmissão mais lenta, mas de um trajeto muito mais curto também. Então, uma coisa acaba compensando a outra, de certa forma. Eu quis falar algumas palavras-chave, porque se vocês forem ler alguns desses artigos que eu tenho nas referências, ou coisas de uma forma geral, de dor, elas acabam aparecendo muito e elas acabam inibindo um pouco a gente de ler, porque dá a impressão de que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas a substância P é uma dessas substâncias que são liberadas ali na periferia quando você tem um machucado, quando você tem uma lesão tecidual. E o que essa substância faz? Ela faz o nosso receptor disparar mais fácil. Então, na presença dela, um estímulo menor vai provocar dor. Então, é um neurotransmissor da via aferente, que leva ao sinal de dor. Eu vou ter o clássico neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, que vai ativar 2 receptores da fenda pós-sináptica, que é o NMDA e o não NMDA. A diferença do NMDA é que ele precisa de um efluxo de magnésio para ser ativado,
Então, alguns remédios vão agir um pouquinho diferente neles. Quando a gente fala de opioide, é algo que se fala muito, e só para a gente não esquecer que existem os opioides endógenos, né? Existem os opioides que a gente mesmo produz. Então, às vezes fica um pouco confuso quando a gente fala de dipirona, ativa vias opioides. Você fala, mas o cara não tomou opioide, mas é que são os nossos próprios. Os opioides, eles agem em 3 receptores principais, né? O Mi, delta e o kappa, e eles vão hiperpolarizar o neurônio, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E o principal neurotransmissor inibitório é o GABA, mas a gente tem que lembrar que você também pode inibir a inibição, né? Então, dependendo da coisa que a gente está fazendo, a gente pode inibir aquelas vias que são descendentes inibitórias de dor. Então, parte da nossa modulação de tratamento tem que pensar nisso. Esse desenho horroroso que eu fiz foi para tentar explicar um pouquinho como que funcionam esses remédios principais que a gente usa. Eu claramente não sei desenhar e espero que eu seja compreendida. Então, essa parte de cima, eu vou ter o neurônio pré-sináptico, então da onde vem o estímulo, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Basicamente, esse neurônio de cima, esse neurônio pré-sináptico, ele é um neurônio que tem uma carga negativa. Quando eu tenho um estímulo, eu vou transmitir o sinal até ele. Ele está polarizado, né? Ele vai ficar neutro, ele vai ser despolarizado. Vou ativar, vai liberar ali os meus neurotransmissores, principalmente o glutamato, que vai agir na minha fenda pós-sináptica, no NMDA e no não NMDA. Como que isso acontece? Como que eu tenho uma carga negativa que ele vai ser despolarizado? Geralmente você tem ativação do ATP, né? Vai converter em AMP cíclico, vai promover um influxo de cálcio, que é 2+, vai deixar neutro e esse sinal vai ser transmitido. E isso é importante porque, por exemplo, os receptores, o miopioide, ele vai agir inibindo essa transmissão. Então, eu não vou ter um influxo de cálcio, esse neurônio vai continuar com uma carga negativa, e aí eu não vou conseguir liberar o meu glutamato. O Precedex, por exemplo, né, que é um alfa-agonista, vai agir num receptor alfa-2 agonista, e aí o que ele vai fazer? Vai promover um efluxo, uma saída de potássio. Então, eu vou deixar ele ainda mais negativo, e, portanto, mais difícil de disparar. Quando eu tenho a minha tentativa de sedação, por exemplo, né, ou de analgesia, eu vou ter os receptores GABA, que vão promover um influxo de cloro, e aí vai deixar ele ainda mais negativo, vai liberar GABA na fenda pós-sináptica e eu acabo tendo, assim, uma inibição. Basicamente, quando a gente tem uma corrente elétrica, né, literalmente passando por um neurônio, é muito importante a gente ter essas modulações de cargas mais e menos que entram e saem, e acaba sendo mais ou menos esse funcionamento. A gente tem remédios, por exemplo, o midazolam, que vão agir não apenas nesses receptores, né, de membrana, mas eles vão agir no DNA celular. E parte dessa é a nossa preocupação em dar midazolam para um bebezinho pequeno, por exemplo. Mas, resumidamente, é isso. Então, eu já entendi como vai funcionar a dor, mais ou menos, né? Como que ela vai disparar e como é que ela vai chegar no cérebro. E aí eu preciso tentar entender se esse meu neném tem dor. Uma coisa que sempre me chama muita atenção, e eu acho que ela é muito verdadeira, é que existem muitas escalas quando vocês forem procurar, porque a gente tem 22 escalas, que nada mais é uma prova de que são todas ruins. Se fossem alguma fosse boa, a gente só tinha uma. Porque o padrão ouro é autorreferido, né? Infelizmente, a gente nunca vai ter isso na ANEL. Então, vou inventando um monte de escala. E a maioria delas não usa apenas o termo dor. Muitas vezes usa em inglês distress. E faz muito sentido, porque tem muita coisa que você não tem certeza se é dor. Se você entrar aí nas nossas unidades 5 minutos antes da hora do leite chegar, vai parecer que as crianças estão no maior profundo sofrimento da vida delas. Por isso que é importante a gente ter o domínio da escala, mas é importante que a gente
compreenda em que momento que a gente está utilizando essa escala e que ela seja feita de forma repetida. Uma escala aplicada em um único momento isolado, ela pode não mostrar para a gente de verdade se aquele paciente está com dor ou não. Além disso, existem vários tipos de dor, né? Eu posso ter uma dor aguda, eu fui lá e fiz um destro no neném. Eu posso ter uma aguda recorrente, que é o carinha que tá lá com o NPP e eu vou ficar fazendo destro, sei lá, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas por 10 dias. Então, ele vai ficar toda hora sentindo aquela dor. Eu posso ter uma dor prolongada, um pós-operatório ruim. E eu posso ter uma dor persistente crônica, que é uma coisa que acaba acontecendo muito com esses nossos pacientes mais crônicos mesmo, né? Que são muito invadidos, que são submetidos a muitos procedimentos. E eu sempre tento que, quando a gente vê os nossos controles, quando a gente vai fazer a evolução dos nossos pacientes, que a gente não esqueça que a dor é um sinal vital. É importante que a gente preste atenção nas escalas, se elas estão sendo aplicadas e qual o resultado delas. É muito comum que a gente esteja evoluindo um paciente e que a equipe nos relate que tem a impressão de que ele tem dor, e quando a gente olha os scores, eles estão todos zerados, né? Porque a gente tem dificuldade mesmo de aplicar. E é importante que a gente fique atento a isso, para que a gente crie essa cultura mesmo, de que a escala é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com aquele paciente, para a gente intervir quando for necessário. Eu vou falar rapidamente de 2 escalas que acabam sendo, acho que, as mais comuns, pelo menos aqui em São Paulo, acho que a mais difundida é a NIPS. Ela é uma escala fisiológica, né? Então, ela vai ver tipo, coisas como frequência cardíaca, comportamental, né? Sinais de dor. Ela foi uma escala validada para 28 a 38 semanas de idade gestacional. Então, o uso dela para os nossos bebês mais prematuros talvez não seja a melhor ideia. Para dor aguda, ela vai de 0 a 7 e geralmente a gente medica a partir de 5. Aí você fala, bom, o que eu vou fazer, né? A maioria dos nossos nenéns pós-operatórios, nossos pacientes que mais sofrem mesmo, eles acabam não tendo apenas dor aguda, né? A gente precisa ter uma avaliação melhor. Então, eu falo sempre dessa escala, que é a NPAS, que ela é uma escala tanto fisiológica e comportamental, mas que ela abrange um range de idades gestacionais muito maiores, né? De 23 a 42 semanas. Ela foi validada para os 100 primeiros dias de vida, e ela vai funcionar tanto para dor aguda quanto para dor crônica e prolongada. Ela vai avaliar aspectos da sedação, e a gente também intervém com score maior que 3. Como ela não é uma escala tão conhecida, eu trouxe aqui ela rapidamente para a gente ver. E eu fiz questão de tirar esse print da apresentação do nosso portal de boas práticas. Então, é algo que quem estuda isso está tentando que a gente use mais, que seja uma ferramenta que a gente domine mais. Mas ela tem dificuldades que, obviamente, a gente vai falar. Então, ela tem 2 metades, uma parte de sedação, uma parte de analgesia. Então, na parte de sedação, eu vou ver, esse bebê, ele não chora com estímulo, ele está sem reflexo, eu vou conseguir avaliar se ele está sendo submetido a uma sedação leve ou uma sedação profunda. A gente não tem muito interesse, né, de submeter bebês a sedação profunda, exceto, sei lá, numa hipertensão pulmonar, algum contexto muito específico. Então, a gente consegue, talvez, modular um pouco melhor a nossa sedação quando a gente consegue objetivar se esse bebê está sendo submetido a uma sedação maior do que a gente tem interesse. Ou, eventualmente, se esse bebê não está com sedação e está pontuando nessa escala, ele está muito doente, né? Então, a gente também vai ter que se preocupar. Acho que a parte que complica um pouco mais para a aplicação prática dessa escala é essa questão de você ver
que você precisa compreender a linha de base de sinais vitais, de frequência cardíaca, respiratória e saturação, para que você avalie percentualmente o delta de variação disso em relação à linha de base. Então, eu acho que isso pode ser um pouco mais difícil para ser aplicado de uma forma geral por todo mundo que cuida do bebê, mas eu acho que é algo que vale a pena, pelo menos a gente ter essa ferramenta, a gente conseguir aplicar quando a gente tiver dúvida de como é que o bebê está. Então, eu tenho essa partezinha da sedação e eu vou ter a outra parte da dor e da agitação, que vai avaliar basicamente as mesmas coisas, né? Como é que está o cheiro do bebê, se ele está fazendo expressão de dor, se ele está um bebê mais hipertônico e, de novo, essa porcentagem de delta de oscilação em relação aos sinais vitais basais do bebê. Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho mais difícil para a gente aplicar para todo mundo, mas ainda assim não é a escala mais difícil, né, da gente ver. Então essa é a escala geral, ela vai acabar pontuando a sedação de -10 a 0, 0 é quando o bebê está bem, está reativo, sem nada, e eu vou ter a parte de dor, que é de 0 a 11, e quando o bebê tem menos de 30 semanas, a gente dá de graça para ele um pontinho, porque a gente acha que tem algumas coisas do tipo tônus, né, de expressão, que ele vai conseguir demonstrar menos. E aí, se a gente tem um score maior do que 3, ele indica que tem dor, e aí a gente vai pensar numa intervenção ou não. Eventualmente, a nossa intervenção vai ser repetida daqui a meia hora. Eventualmente, a nossa intervenção vai ser dar uma medicação, mas ela vai gerar alguma ação de alguma forma. Então, com que frequência que a gente tem que aplicar score de dor? Obviamente, isso vai ser muito variável em literatura e de serviço para serviço. O que a gente tem de publicação é essa sugestão, que me parece bastante razoável. Se eu tenho bebês com dispositivos, sem dispositivos invasivos, 3 vezes ao dia, só com acesso de 6 em 6, que a gente nunca sabe, né? Às vezes está extravasando e talvez seja nosso primeiro indicativo de que isso está acontecendo. Eu vou ter no pós-operatório com mais frequência, e sempre que eu tiver uma alteração desse score, ou que eu for tomar uma ação em relação a esse score, eu preciso repetir esse score daqui a 30 minutos a 1 hora. Eu preciso saber se ele foi efetivo, ou eventualmente eu preciso saber se o bebê não está com fome, se ele de fato está passando por dor. Então é importante a gente compreender o contexto daquele paciente, para a gente aplicar e saber repetir quando for indicado. Obviamente, é muito mais fácil a gente prevenir dor do que tratar, né? Então, a gente tem um monte de dispositivos invasivos, não invasivos, que a gente pode usar para cuidar dos nossos bebês, por exemplo, a bilirrubina transcutânea, ou quem tem catéter, a gente pode usar o catéter. O agrupamento de cuidados é manipulação mínima, que vai diminuir muito a manipulação desse bebê e a chance dele ter dor com tanta frequência. Ele ficar bem posicionado, ficar no canguru, sucção não nutritiva, e lembrar sempre de se antecipar à dor. Então, se é um bebê que foi submetido a um procedimento que eu sei que é doloroso, não tem por que você deixar uma analgesia, se necessário, ou a critério, pelo menos ali no POI, né? Se antecipa a dor. A gente deixa uma analgesia que seja preemptiva e vai se baseando nos scores para ver se ela está sendo suficiente ou não, se eu preciso ampliar, se no dia seguinte a gente pode diminuir. A gente vai ter o tão famoso tratamento não farmacológico da dor. Existem 1000 teorias para isso. Eu acho que essa DIAPER revisada é das mais interessantes. Vai ter um artigo lá na bibliografia. Ela fala que o bebê ele sempre busca suporte e contato, que é importante para ele, né? Ele é um bebê que nasceu e está ali desamparado, que a gente sempre fala, nossa, o bebezinho tá desorganizado, né? É isso, ele busca, ele precisa de suporte e contato. E para isso eu consigo fazer um manejo proximal,
em relação ao bebê e distal, que é ambiental. Esse manejo proximal é a teoria do portão, que é o que a gente acaba mais fazendo, que é a saturação sensorial. Quando eu falei para vocês lá no começo que a dor é uma experiência e que nem sempre eu vou conseguir impedir que o nosso receptor seja ativado e que as vias aferentes da dor e o trato palioespino-talâmico seja ativado e que passe pelo tálamo e chegue no córtex. Muitas vezes eu não vou conseguir impedir isso, mas eu talvez consiga modular ou modificar a experiência do bebê com aquele procedimento. Então, a saturação sensorial, ela busca, como o nome diz, que a gente inunde as vias aferentes sensoriais desse bebê, para que elas entrem todas em uma grande competição e que o bebê tenha uma experiência de dor menor. Então, a gente tocar o bebê, falar com o bebê, dar uma solução açucarada ou leite, ou uma sucção não nutritiva para aquele bebê, para que ele tenha muitas aferências distintas para competir com esse estímulo doloroso. Acho que quando a gente pensa de tratamento não farmacológico, né, pode ser o embrulhinho do bebê, o colo, a mãe conversando, elas todas acabam entrando nisso, que a gente quer dar outros estímulos para que a gente inunde as vias aferentes e que ele sinta menos a dor. É aquilo que a gente sempre brinca que quando você está dirigindo e quer procurar um número de uma casa, que você precisa baixar o volume do rádio, porque senão você não consegue pensar. É exatamente isso, né? Você já está com um estímulo motor, um estímulo auditivo, você vai ganhar um estímulo sensorial e aí você começa a se perder nos seus próprios estímulos. Nesse caso, esse é o nosso objetivo, né? Que a gente consiga trazer conforto para o bebê, inunde ele de outros estímulos que não sejam dolorosos e para que ele sinta menos dor. Agora a gente vai embarcar nesse grande caminho do tratamento farmacológico. A gente vai falar de doses, vai falar de coisas que eu até vou conversar um pouco disso com vocês. Muitas coisas vão ter ranges de dose muito grandes, mas porque é uma encrenca. Por que é uma encrenca? Existe um termo que quando eu comecei a estudar farmacologia em NEO, que eu achei perfeito, que é isso, que os recém-nascidos são os últimos órfãos terapêuticos, porque os adultos vão ter um monte de trabalhos, de um monte de drogas, pensando neles. E aí a pediatria foi e começou a pegar emprestado algumas coisas e algumas doses. Aí a neonatologia, para os bebês de termo, tentou pegar emprestado da pediatria, que pegou emprestado do adulto, e aí chega a gente com os prematurinhos, tá pegando emprestado de quem pegou emprestado, de quem pegou emprestado. A gente não tem estudos para a gente, né? A gente não é considerado nem na bula. A gente é literalmente órfão desse conhecimento, como se a gente não fosse usar. E isso tem questões práticas que impedem isso de acontecer, né? Primeiro que eu acho essa analogia muito boa, que você está mirando num alvo móvel, porque a gente tem bebês que vão amadurecendo com o tempo, então muitas coisas, né, de metabolismo hepático e excreção renal, e tanto a atividade hepática como do rim vão mudando e melhorando ao longo do tempo. Eu vou ter bebês que nascem em idades gestacionais diferentes, com quantidades de água livre no corpo diferente e em contextos diferentes, né? Eu sei que um bebê restrito não vai ter a mesma farmacocinética e farmacodinâmica de um bebê que nasce adequado para a idade gestacional. Então, é compreensível a dificuldade que a gente tem de conseguir identificar as nossas doses. A gente tem dificuldades éticas de trabalho com farmacologia em recém-nascido, que quem que vai topar? Quem vai ser essa mãe que vai topar que a gente faça um estudo de dose que colhe uma curva de PK/PD de um recém-nascido e seja 5 punções depois da dose de um remédio? É muito complicado do ponto de vista ético. A gente submete os bebês com alguma frequência a procedimentos que enlouquecem a farmacodinâmica, como a hipotermia,
Você pega um cara que já não está funcionando muito bem, que as enzimas já são todas imaturas, você congela o neném, aí que você não tem mais nenhuma ideia do que está acontecendo. E aí a nossa realidade vira que eu dou, quase tudo é off-label. Eu sempre comento que clorexidina é off-label em recém-nascidos, se você for lá na bula. E é isso, a gente vai usando as coisas um pouquinho às cegas e vai tentando ver o que a gente tem de melhor evidência. Algumas pessoas se surpreendem que soluções açucaradas são um tratamento farmacológico, mas lembrando, como já diziam nossas professoras, que tudo que o bebê coloca na boca que não é leite é remédio, né? Então, as soluções açucaradas são um tratamento farmacológico. São várias soluções possíveis, a mais comum é de sacarose mesmo, que é açúcar comum, 24%. E a gente não sabe exatamente como ela funciona, mas parece que ela ativa os sistemas opioide e não opioide endógeno. E tem quem defenda que não é essa via toda super complexa de opioide endógeno, que ele só vai fazer o bebê engajar mais na sucção, e é a sucção mesmo, com toda aquela modulação de competição sensorial, que vai fazer esse bebê sentir menos dor. A literatura vai enlouquecer com as possíveis doses. A maioria dos lugares que a gente vê aí, 100 ml, eu acho interessante essa tabela que pelo menos fala em gota, que pelo menos ajuda a gente um pouquinho a ter uma noção. Mas, como tudo que eu vou falar aqui, as doses não são lá exatamente bem estabelecidas, né? O que é importante para a gente do ponto de vista prático? Que a gente oferte essa solução açucarada antes do procedimento. Não adianta a gente pegar, colocar lá na chupeta ou no dedo enluvado, colocar na boca do neném e assim que ele começar a sugar, você fazer o procedimento. A gente precisa dar um tempo para que todos esses estímulos cheguem e estejam bem estabelecidos. Então, o que se fala é de ser mais ou menos 2 minutos e que o bebê tem que estar engajado. E a gente vê esse momento acontecendo, né? Você vê que tem uma hora que o bebê começa a sugar e ele está completamente entregue. A gente consegue perceber esse momento. Então, é importante que a gente veja isso. Parece que é bastante seguro de você repetir pelo menos uma vez durante um procedimento, se for algo mais longo. Mas há lugares que vão dizer que pode trazer problema o uso excessivo de solução açucarada. A gente entra nessa grande encrenca que eu tenho medo do que os meus procedimentos, as minhas intervenções farmacológicas vão causar, porque elas são desconhecidas, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que elas vão provocar. Mas o que eu gostaria que vocês não se esquecessem de que eu não tenho dúvida de que a dor não tratada causa problemas. Então, a gente permitir que um bebê sinta dor com medo de uma possível alteração futura, você está trocando uma certeza de lesão por uma dúvida de lesão. Então, sempre a gente vai tentar evitar, a gente vai tentar usar as coisas não farmacológicas as coisas farmacológicas mais simples, mas é importante que a gente trate a dor e evite a dor. A gente pode usar a solução açucarada em bebês intubados. Tem uma revisão da Cochrane que mostra que, de fato, a sucção é muito importante. A sucção mais solução açucarada é melhor do que só a sucção e é melhor do que só a solução açucarada. Mas só ela, por si, por ser um estímulo sensorial, também vai ajudar. Então, você pode dar uma gotinha no bebê intubado, observando, obviamente, os sinais de engasgo. Prosseguindo, então, das analgesias simples, eu tenho o paracetamol, que também a gente não sabe exatamente como funciona, mas talvez tenha uma redução de prostaglandinas, né? Tanto que a gente dá para fechamento de canal, algum efeito anti-inflamatório. E eu sempre mostro esse print. Não é piada. Essa é uma revisão da Cochrane falando que o paracetamol é largamente usado e largamente inefetivo. Ele tem um efeito analgésico frágil. Mas, de qualquer forma, ele tem seu efeito, ele acaba tendo uma adjuvância com os opioides, que talvez seja interessante da gente usar.
Agora a gente tem endovenoso, né? Depois do Covid acabou chegando no Brasil, mas para a gente é muito complicado de usar porque é uma bag gigante, com uma dose gigante para a gente usar uma coisica. Então, a maioria dos trabalhos fala para a gente fazer dose de ataque e depois fazer a dose de manutenção. E o que vai mudar é a frequência dessa dose, né? Dos bebês prematuros abaixo de 32 de 2 em 2, até que vai evoluindo para de 6 em 6 horas no bebê de termo. Ela pode ser tanto por via oral, via interal, a via endovenosa, via retal, que acaba sendo mais usada fora, né? Então, a gente tem uma quantidade de vias diferentes importante que a gente pode usar para administrar, e é um analgésico sim. Agora, como boa brasileira, né, eu tenho um amor pela dipirona. A gente brinca que americano só é viciado em opioide porque eles não podem usar dipirona, né? Ela tem pouco estudo, porque a grande fonte de estudo médico acaba sendo nos Estados Unidos, então coisas que não são usadas lá, infelizmente, tem pouco estudo. A gente tem algumas coisas no Brasil. O grande medo da granulocitose, isso não falta estudo, tá? Tem trabalhos com N absurdo, multicêntricos, em um monte de países. E a gente tem basicamente a mesma quantidade de granulocitose que você tem espontaneamente numa população. Acho que todo mundo sabe que no Brasil aqui a gente toma dipirona que nem água e a gente não vive surtos de granulocitose. Então ela é uma medicação segura, mas que, imagina, não tem estudo nem em adulto, quanto mais em bebê. Por isso eu vou ter esse range de dose gigantesca, de 10 a 30. Até tem trabalho alemão com dose menor, tipo 6 miligramas por quilo dose. Mas são menos evidências, então eu acabei deixando de 10 a 30, que é o que a gente vê com mais frequência. E aí, para falar então dos opioides mesmo, eu quis começar falando muito da codeína e do tramal, que eu vejo a gente usar com muita frequência. Acho que dependendo, algumas especialidades se sentem mais confortáveis, né, com codeína e tramal. Mas elas são pré-drogas que acabam sendo metabolizadas em morfina. E elas são metabolizadas por essa enzima CYP2D6. E essa é uma enzima que tem uma atividade muito reduzida em recém-nascidos. E isso não só em nenéns, né? A gente tem uma heterogeneidade genética da atividade dessa enzima. Então, a gente tem pessoas muito respondedoras e pouco respondedoras. Então, a gente tem uma imprevisibilidade de resposta. Como no nosso caso, os nossos bebês estão internados, não faz sentido muito a gente usar codeína e tramal, sendo que a gente pode usar a morfina, que é o produto final, ou o fentanil. A gente pode usar outros opioides que não vão depender desse metabolismo, e aí eu tenho mais garantia de que eles vão funcionar. A codeína e o tramal tem uma facilidade de dose via oral, então elas são muito usadas mesmo na prática dos adultos, e principalmente elas não têm o preconceito que se tem com morfina, né? Porque socialmente a gente associou morfina quase que a fim de vida. Quando a gente fala para as pacientes que o filho delas vai tomar morfina, parece que a criança vai tomar a pior coisa do mundo, sendo que ele estava com fentanil, que é 200 vezes mais potente, né? Então acabou ficando ficou meio pejorativo, né? Falar de morfina e a gente começou a evitar, mas não tem muito sentido farmacológico a gente dar codeína e tramal para os nossos bebês. Então, quando eu estou falando dos opioides, eu vou ter 3 receptores principais, né? O Mi, Delta e Kappa. E eu sempre ouço as pessoas falando, não, que tem um dos efeitos colaterais da morfina é que ele causa constipação, ou que ele vai causar bradicardia. Não é nem um efeito colateral, né? É um receptor que está lá, é um efeito da medicação, não é o que a gente quer, mas não é algo inesperado, né? É
uma das ações que o remédio vai fazer é essa. A gente sabe mais ou menos onde tem cada um dos receptores e acaba sendo um pouquinho essa diferença da gente dar morfina ou da gente dar fentanil, que acaba sendo os nossos dois principais opioides. Então, a morfina, ela vai agir no Mi e no kappa, principalmente, e é importante que a gente lembre que ela é de metabolismo hepático e de excreção renal. Então, quando o nosso paciente tiver uma insuficiência renal ou hepática, talvez não seja a nossa melhor droga. E quando a gente vê que tem esses receptores, né, de trato gastrointestinal, é uma droga que ela é mais associada a você ter diminuição, né, de atividade de trato gastrointestinal. Então, talvez num pós-op de abdômen, talvez não seja a melhor ideia, talvez seja mais interessante a gente usar fentanil, ainda que ele também provoque, mas acaba sendo um pouco menos. Como muitas das nossas drogas, a gente vai pensar em dose de ataque. Por que a gente vai pensar em dose de ataque? Porque a gente precisa lembrar que os nossos bebês prematuros são água viva. Ele é um ser com muita água. Então, geralmente eu preciso fazer uma dose inicial para que ele atinja um nível sérico suficiente e depois eu vou fazendo doses menores de manutenção e mais espaçadas de manutenção para que a gente consiga manter esse nível sérico adequado. Então, é um bebê que está com dor, então é importante que a gente faça uma dose de ataque para que a gente atinja esse nível. A meia-vida é de 10 horas e o início de ação é bem rápido, né? 5 a 15 minutinhos. Então, eu consigo fazer esse controle de uma dor aguda adequadamente. Aqui eu coloquei essa tabelinha que tem num dos trabalhos, né, de idade gestacional, qual que é a dose de ataque e mais ou menos qual é a dose de manutenção quando a gente usa a morfina IV contínua. A gente pode usar tanto contínua quanto as doses intermitentes a cada 4 horas. E a gente pode usar uma única dose, né, dependendo do procedimento que a gente for fazer. Fentanilzinho, ele é um opioide sintético, né, não é amigo lá da papoula, que nem a morfina. Ele acaba sendo um agonista que é puro miopioide. Ele então está associado à retenção urinária, que é onde estão os receptores. E ele é o nosso grande medo da vida, do mundo, por conta da rigidez torácica. Mas é muito importante que a gente pense que a rigidez torácica é muito, muito, muito associada à concentração da droga que a gente vai dar e à velocidade de infusão. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente, quando a gente for fazer um exemplo mais prático. Ele é um remédio, um opioide muito potente, então ele vai causar mais tolerância, mais abstinência, mas ele tem uma facilidade que ele pode ser dado por via intranasal. A outra coisa, como a gente tem medo dessa velocidade rápida de infusão, é não esquecer que eu tenho o priming do pique, né? Eu tenho aquele espaço morto do pique, que às vezes a gente faz a infusão lenta, mas o flush depois rápido. Então, para a gente ficar muito atento com a dose ser lenta e o flush ser lento depois, para que a gente minimize o risco. Então, onde eu trabalho, a minha sugestão para o uso do fentanil, não sei se eu pus essa tabela, não. É a seguinte, eu tenho fentanil que é 50 microgramas por ml, né? Que por si só, pensa que gera aquelas dosezinhas, assim, 0,1 ml, 0,13 ml, umas pequenas aberrações que vão ser muito difíceis da gente aspirar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso fentanil é fazer uma pré-diluição, 1:10, e a gente cria a nossa solução de 5 microgramas por ml. E aí a gente vai aspirar a nossa dose desejada dessa pré-diluição. Porque a chance de eu ter erro de aspiração vai ficar muito menor. Tem um monte de trabalho que mostra que essa solução diluída, 5 microgramas por ml, em sorofísio ou em água destilada,
ela tem uma ótima estabilidade. A gente conseguiria pegar as nossas ampolas, pré-diluir e deixar eventualmente na farmácia, se eu não me engano, até um mês, ela pré-diluída, e a gente conseguiria pegar uma ampola e ia durar para todo mundo da Nel, né? Mas a gente sabe que tem essas questões de CCH, da farmácia, de você fazer isso num ambiente controlado. Mas, então, essa é a minha sugestão, que a gente faça uma pré-diluição. Depois a gente vai aspirar a dose que a gente quer. E onde eu trabalho, o que a gente estabeleceu é que depois a gente vai fazer um QSP. Vocês usam QSP, Lili, esse termo? Quantidade Não. suficiente para? Então, a gente vai aspirar a nossa dose e vai aspirar soro fisiológico até ter 2 ml. Então, todos os nossos bebês vão ter doses de 12 ml, de 2 ml. E quando eu coloco na minha bomba de infusão a 60 ml hora, então eu tenho 60 ml em 60 minutos, 1 minuto, 1 ml, então esses meus 2 ml vão ser infundidos em 2 minutos. E aí eu posso fazer também o meu flush mantendo essa velocidade de 60 ml hora, que aí eu consigo garantir uma infusão contínua, lenta e de uma solução que seja previamente diluída. E com isso eu minimizo muito, muito, muito o meu risco de rigidez torácica. Eu não sei se em todo lugar a gente teria essa disponibilidade de ter bomba de infusão e equipo. Eu sei que muitas vezes vira o Hunger Games da bomba de infusão na ANEL, né? Quando tem bebê usando muita coisa. Mas acaba sendo um pouquinho mais seguro da gente fazer assim. Lili, ficou confuso? Tudo bem? Eu acho que você precisa repetir aí, até eu me perdi agora. Você pega aquilo de diluir, tudo bem, que a gente já discutiu muito sobre isso. Isso. A gente Discutir pré-dilui, 1 ml até 10. a gente Aí pré-dilui você está 1 para 10 para fazer uma solução de 5 microgramas por ml. 5 microgramas, isso. Isso aí até aí tudo bem. Eu Beleza. só fiquei meio perdida quando você falou de você, sei lá, você aspira a sua dose que deu meio ml. Aí você ml. sempre vai pegar esse ml e vai diluir até 2 ml com soro fisiológico para você infundir isso aí em 2 minutos. É isso? Exatamente isso. 1 minuto para cada 2 ml. E você faz isso na sua, sempre para sua infusão contínua? Quando é bolos. Por Ah, exemplo, sim, para o bolo. Para eu isso, quando é fazer tipo o de sequência bolo. rápida de Ah, intubação. entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Quando eu quero fazer Entendi. só uma dose de fentanil, por exemplo, acho que o contexto que eu mais uso é na sequência rápida de intubação. Porque Certo, certo. você Para não fazer a despressuriza, né? rigidez. E daí você não tem rigidez. Engraçado. Eu sempre diluí para completar 3 ml para poder fazer, mas tudo bem, legal. Mas, Vou Lili, pode anotar. também. O importante É diluir, deixar ele bem diluído. é deixar ele bem Entendi. diluído e você fazer uma rotina no seu serviço que fique sempre a mesma coisa, né? Que as Certo, pessoas se acostumem e acaba lidando com isso com naturalidade. certo, perfeito. Aqui eu tenho uma das sugestões que é do próprio UpToDate, nesse caso, de doses intermitentes de fentanil. Eu, a vida inteira, aprendi 1 a 2 microgramas por quilo para todo mundo. E estudando sequência rápida de intubação, eu comecei a me deparar com doses que, na minha opinião, eram altíssimas de fentanil em protocolos de outros hospitais. Eu falo, meu Deus, mas vai dar 4 microgramas por quilo. E aí, se a gente for parar um pouco para pensar na nossa prática clínica, a gente fica repetindo essa bênção desses remédios para conseguir entubar, porque a gente está dando subdose, porque a gente aprendeu errado, né? Então, sim, bebês maiores vão precisar de uma dose maior, se eu for fazer uma sequência rápida de intubação, especialmente se eu não tenho intenção de estubar ele brevemente, né? Não é que eu vou levar ele, sei lá, na ressonância e eu quero que ele acorde depois. Aí você pode até miguelar um pouquinho mais a dose. Mas se for uma intubação que vai durar um tempo, usa
uma dose adequada para você conseguir fazer o seu procedimento. Depois eu vou falar um pouquinho da sequência rápida. O remifentanil é um hit nos nossos colegas anestesistas, porque, olha aí, ó, início de ação 1 minuto, meia-vida 5 minutos. Cara, quando você tem que fazer um negócio rápido, ele é incrível. A dose acaba sendo muito parecida a 1 a 3 microgramas. É 2 vezes mais potente e 2 vezes mais depressor da respiração do que o fentanil. Mas para a gente, a complicação é a apresentação. Então, eu tenho aqui, ó, forma liofilizada de 1 miligrama, sendo que as nossas doses são em micrograma. E aí a gente tem que diluir, tipo, em 50 ml de soro. Então, você tem que ficar fazendo diluição da diluição da diluição da diluição. E ele acaba sendo, do ponto de vista prático, um pouco ruim da gente usar. A menos que a gente tenha uma parceria com os nossos colegas da farmácia que consigam deixar essas doses um pouquinho pré-diluídas para a gente. Mas eles seriam incríveis para procedimento. Por exemplo, para intubação. Age muito rápido e passa muito rápido. Então, tem até quem fale de procedimentos mais simples, ou bem na hora de você tentar passar um pique, porque o bebê vai melhorar rapidinho. Mas eu acho que, no fim, para a gente aqui no Brasil, as formas de apresentação acabam dificultando um pouco o nosso uso. O que é importante a gente lembrar? Sempre que você for pegar um fentanilzinho na sua unidade, ou um remifentanil, veja se há naloxone ou rocurônio. Porque caso ele faça uma rigidez torácica, você precisa reverter. E você não vai passar sufoco, porque a criança está lá em plena rigidez torácica, e você tem que pedir para alguém ir na farmácia, que fica dali a 3 andares, e vai ter uma fila com 10 pessoas para conseguir pegar um naloxone, caso ele não esteja disponível no seu carrinho de parada. Se você não conseguir reverter, você pode simplesmente usar um bloqueador neuromuscular, que a criança vai voltar a ventilar. A outra observação só que eu queria falar a gente usa muito cafeína, né? E mesmo os nossos bebezinhos que, sei lá, acabam ficando mais graves, a gente meio mantém essa cafeína, né? E lembra que a gente mesmo fala, né, que a cafeína, ele acaba, ele é para excitar o sistema nervoso central, né? Ele é um estimulante que a gente usa também de manhã. E o opioide e a minha pseudoanalgesia, de uma forma geral, tem como objetivo deprimir o sistema nervoso central. Então, talvez não seja interessante eu dar um estimulante enquanto eu estou tentando causar uma depressão. Então, se for um bebê que você sabe que você vai querer deixar ele em pseudoanalgesia um pouco mais de tempo, talvez valha a pena considerar temporariamente, quando você não tem pretensão de extubação, etc., suspender a cafeína. A metadona é um grande hit dos nossos colegas de adulto, dos paliativistas adulto. Ele é um opioide sintético de longa duração, também vai agir nos mino-delta, vai antagonizar os NMDA, ele vai ter uma equivalência variável com a morfina, e a nossa preocupação é que ele é lipofílico, né? Então, ele é uma coisa que vai grudar ali na gordura, de uma forma geral, e aí a gente tem aquele famoso segundo ciclo de metabolismo da metadona, né? Que você dá a primeira dose e geralmente depois de 48 a 72 horas, você tem uma recirculação da droga, que é quando frequentemente a gente tem os eventos adversos de, por exemplo, o bebezinho rebaixar. E aí, sempre, tudo que vocês forem ler de metadona vai falar, tem que ver a equivalência com a morfina, tem que ver a equivalência com a morfina. Aqui está um exemplo das muitas tabelas de equivalência de metadona com morfina oral. E aí você fala, por exemplo, se eu vou usar uma dose de 30 a 90 miligramas, a relação para metadona é 4:1. Se eu for usar 300 miligramas, é 12:1. É muito diferente, né? Se eu for converter o meu paciente adulto lá, está tomando 95 miligramas de morfina, a minha relação com a metadona vai ser 8:1, quando eu for calcular a dose da metadona. Em compensação, se ele estiver tomando 1 grama de morfina, vai ser 15:1.
a minha relação com a metadona. E aí você pensa, bom, mas todos os meus pacientes estão na linha número 1. Não importa se ele está tomando muita morfina, pouca morfina, morfina há muito tempo, morfina há pouco tempo. É uma tabela que não é para gente. Eu não tenho essa classificação e essa equivalência analgésica separada adequadamente para os nossos pacientes. Não faz sentido que o nosso paciente que está tomando a menor dose de morfina e a maior dose de morfina tenham a mesma conversão para metadona. Então, a nossa conversão para metadona acaba sendo um pouco problemática. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade de dosar isso. A gente tem vários trabalhos que vão falar disso, mas a minha sugestão para vocês é considerar, muitas vezes esses nossos pacientes não vão ter alta, né? Não é que eles vão usar metadona em casa. Mas, se possível, eventualmente fazer o desmame com a própria morfina oral. Você tem, eventualmente, um paciente em uso de fentanil, você roda com a morfina, e aí você vai reduzindo a dose da morfina e não da metadona. Se os obstáculos de, por exemplo, ter que dar um remédio a cada 4 horas, ou as outras preocupações, né, do bebê ter uma obstipação, que também existem com a metadona. Então, se for possível, o que eu tenho feito, e eu acho mais seguro pela nossa ignorância quanto a uma correlação adequada, acaba sendo, quando possível, tentar desmamar da própria morfina. Falei um monte. Lili, fala para mim. Oi, Anne, diga. Tudo bem? Tudo Fez na paz. sentido? Pode seguir seu caminho. Fez super sentido. Vá Tá, seguindo seu caminho. vou seguindo meu caminho. Então, outros analgésicos, né? Não opioides. O grande hit do momento é o Precedex, que é a desmedetomidina. Ele é um agonista seletivo alfa-2 adrenérgico, que eu mostrei até lá no começo, naquele meu lindo desenho. Ele potencializa opioide. E assim, quando você lê, ele é o suprassumo do mundo, porque ele potencializa opioide, não deprime respiração, não age no trato gastrointestinal, não causa instabilidade hemodinâmica. Agora está tendo um monte de trabalho que ele talvez seja neuroprotetor e que você pode até dar intranasal. Você fala, meu, o que está de errado com esse remédio? É isso que me assusta, porque a gente ainda não sabe, mas eu acho que em algum momento a gente vai saber o que está de errado com ele. Mas, por enquanto, a gente tem esse bando de coisas boas. O que você tem de mais problema é bradicardia. E a gente sabe também que a bradicardia está associada a soluções mais concentradas de Precedex. Então, tentar deixar uma solução menor do que 3 a 4 microgramas por ml da sua solução, quando você for fazer uma infusão contínua de Precedex. A gente tem agora alguns trabalhos que talvez o NIR cerebral parece que dá uma reduzida com Precedex. As pessoas estão investigando. Alguns trabalhos que estão vendo que bebês têm uma leve quedinha de saturação depois da infusão. A real é que a gente ainda não achou qual é o problema dele. Eu me assusto com isso. Eu queria saber qual é o problema dele para eu poder evitar e escolher melhor. Mas, por enquanto, ele está sendo um remédio que está sendo muito, muito usado, principalmente por não ter a depressão respiratória e não ter obstipação como efeito colateral. A gente sabe que barriguites, em geral, são a nossa vida, né, na NEL. Então, você conseguir fazer uma boa analgesia sem que você atrapalhe o trato gastrointestinal acaba sendo muito bom. Ou um bebê que está mega agitado no CPAP e que você não quer deprimir a respiração, mas que você quer trazer algum conforto, acaba sendo com Precedex. Está tendo muito estudo com hipotermia terapêutica por causa do efeito neuroprotetor e porque ele também não é hipotensor. Então, enfim, tá um hit. E aí, tal qual a metadona está para a morfina, a clonidina está para o Precedex. Ele também é um agonista alfa-2 adrenérgico, mas ele é um pouco menos seletivo.
E quando ele age no alfa-1 adrenérgico, ele tem ação hipotensora. Lembrando que a clonidina é um remédio para a pressão, né? Ele é um hipotensor. Então, a gente tem que ficar atento no controle de PA, mas ele é importante para o rodízio da desmedetomidina. Eu já vou falar de rodízios em breve, tá? A gente chega lá. A ketamina, ela é uma ótima droga em alguns cenários. Ele é um antagonista do aquele NMDA, ele é analgésico e ele é um anestésico dissociativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas usam isso aí na balada para ficar muito loucas. Então, a gente tem que lembrar que a gente está dando para o nosso neném um remedinho que vai deixar ele meio louco. Mas ele leva a broncodilatação, ele causa amnésia, ele não diminui o drive respiratório, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, você tem um bebezinho que está chocado e que você está num contexto ali de uso super prolongado de outros analgésicos, que ele já entrou em uma loucura de fazer tolerância a tudo que você deu, talvez seja uma boa alternativa. Tem esses trabalhos muito famosos que sugerem que causou apoptose neuronal em rato. A gente não tem isso visto em seres humanos. A gente tem tido muito trabalho em adulto que usam um efeito duradouro de ketamina para, por exemplo, tratar migraine, enxaqueca, que faz uma dose única que dura um mês. Então você fala, bom, você está tratando com uma dose única um negócio por um mês, então ele talvez tenha um efeito duradouro e que a gente não está supondo adequadamente com os nossos bebês. E tem trabalhos que falam sobre um eventual efeito inotrópico negativo direto da ketamina no miocárdio. Isso não acontece com muita frequência, mas que pode acontecer. Não acontece com muita frequência, tanto que a gente diz que é uma boa alternativa para instabilidade hemodinâmica, mas que se logo após sua infusão de ketamina o paciente instabilizar, saiba que naquele caso específico pode ter havido um efeito inotrópico negativo direto. A gabapentina, a piada é que ele é o corticoide do paliativista, né? Que a gente acaba usando para um monte de cenários. Ele é o análogo do GABA, por isso que ele é a gabapentina. Ele é um sedativo analgésico, ele vai agir naquelas vias de dor crônica. E em neo, em especial, tem bastante trabalho com hiperalgesia visceral. Sabe aqueles nossos bebês com gastrosquise, aqueles bebês que fazem aquelas cirurgias de barriga sofrida, os nossos bebês com enterocolite, que depois ficam muito irritados, que usaram muito tempo de remédio, talvez seja uma boa ideia. Mas ele também pode causar alteração do sistema nervoso central, como quase tudo, até porque ele age em vias de dor crônica, que já estão muito moduladas, então a gente não sabe nos trabalhos o que veio antes, né? Se é uma dor crônica que já deu uma ferrada em tudo ou se foi de fato a gabapentina. Mas a princípio parece ser uma boa droga quando a gente acha que o bebê tem dor crônica. Certo, vamos prosseguir com muita força. Vamos lá, falar de sedativos um pouquinho. O mais comum, midazolam, que é o que todo mundo usa, é um benzo de curta duração, vai se ligar nos GABAs, que era aquela figurinha da direita que eu mostrei. Qual que é a encrenca? A encrenca ele causa bradicardia e hipoxemia em prematuros, então ele não deve ser usado em bebês abaixo de 34 semanas. E tem um monte de trabalhos, principalmente o NeoPen, que é um muito famoso, que mostrou que ele está associado à hemorragia e leucomalácia periventricular. Então, tenham cuidado, escolham com cautela. Em bebês prematuros, você fala, mas ele está caindo saturação 50 vezes, está chocado porque ele levanta o braço e ele cai saturação. Tudo bem, se o quadro clínico do bebê é pior do que o efeito colateral do midazolam, você dá midazolam. Óbvio que a gente tem que escolher, mas ele não é uma droga que é para a gente usar sem peso na consciência. A gente tem que estar ciente
de que ele pode ter ações indesejadas no bebê. O bolos acaba sendo de 0,05 a 0,2, a gente pode deixar essas doses de manutenção. Eu a vida inteira aprendi 0,1 e 0,2 e 0,3 e 0,4 de mida, que são as doses emprestadas de pediatria, mas os trabalhos em NEL são essas mini dosinhas mesmo. A única coisa que às vezes a gente esquece é que os nossos bebês saíram um pouquinho do período do RN e que eles podem entrar mais nas doses de pediatria, né? Principalmente esses mais velhos e mais croniquinhos. Mas, sim, é o que a literatura mostra, acaba sendo essas doses que, para mim, me chocaram por serem muito menores do que as doses que eu aprendi. Propofol, a gente tem todo um time do Propofol. Propofol, ele é também um agonista GABAérgico, né, daquela galera da inibição. Ele é lipossolúvel. Tem muita gente que intuba com Propofol, que faz exame oftalmológico com Propofol, que faz laser com Propofol, que passa pique com Propofol. A nossa única preocupação é que existe essa abençoada síndrome da infusão de Propofol, que o bebê pode ter um quadro de hematose metabólica muito rara, mas é um efeito colateral muito raro. E o que não é um efeito colateral muito raro é que ele pode provocar hipotensão e depressão miocárdica. Então, não é a droga do seu cardiopata, não é a droga do seu neném chocado. Ela pode ser uma boa droga se eu quiser uma sedação muito eficiente, muito rápida, de um bebê seu que não está super doente. Então, situações especiais. Muitas vezes a gente vive essas situações em que os nossos bebês não têm acesso, e aí a gente tem que lembrar que tem um monte de remédio que a gente pode fazer por intranasal. O Precedex a gente pode fazer, tem bastante trabalho com ressonância, lá onde eu trabalho a gente tem usado, e é ótimo porque você não deprime a respiração do bebê, ele não precisa de acesso, você faz uma dose intranasal, só lembra que ele demora pra caramba, de 10 a 60 minutos, então não adianta você levar ele até a ressonância, fazer a dose e achar que ele vai dormir na hora, tem que fazer antes. Então ele acaba sendo muito interessante para isso, para alguns tipos de procedimento. O midazolam, que a gente já usa também há muito tempo, e muitas vezes até nesse contexto de ressonância, e o fentanil acabam sendo opções. Então a gente consegue até fazer quase uma sequência rápida de intubação só intranasal. Para quem não conhece, que não é muito frequente aqui no Brasil, essa seringuinha da direita é um atomizador nasal. A gente consegue aspirar a dose e aí ele faz um chuveirinho, porque não é uma lavagem nasal, né, de Precedex. Você quer pulverizar para que ele atinja a maior quantidade possível de mucosa para ser absorvida. E que essa seringuinha ela tem um espaço morto que está escrito na embalagem. E que quando a gente for aspirar as nossas doses, que são puras, não precisa diluir desses remédios, que a gente precisa levar em conta que tem esse espaço morto, porque senão a gente não vai dar subdose para o bebê. Você já tinha visto, Lili, atomizador nasal? Tem aí? Aqui a gente não tem, não, mas toda vez que eu dou aula, cadê você? Toda vez que eu dou aula, eu mostro isso. Mas a gente não tem aqui no hospital, não, nada. Eu ia dizer foi um parto, mas achei que ia ser uma piada que ia parecer de tiozão. Foi bem difícil da gente conseguir lá onde eu trabalho também, ainda está meio em análise. Mas é bem legal isso, né? Bem legal, né? Bem legal. É uma super Agora, alternativa. chamou a atenção. Você sabe o que me chamou a atenção? É a sua dose de Dormomid tão baixa de infusão nasal, e quando você volta para intranasal, você volta para as doses que a gente conheceu lá um dia, né? Porque não tem, né, trabalho em específico em NEL, né, Lili? Essa que é a bênção. Nada Então, a a gente gente tem. termina fazendo Ninguém dá tudo bola pra gente, Lili. Nem a indústria farmacêutica, nem os é, pesquisadores, nem nada, nem ninguém. É uma bênção. Queria falar um pouquinho, então, da sequência rápida de intubação. Não há motivo para não usar sequência rápida de intubação
num bebê que está estável. Não há argumento de literatura que justifique você não promover conforto, uma intubação mais fácil, menos traumática e com menos instabilidade. Então, qual a combinação que a gente tem? A clássica combinação vai ser atropina, fentanil ou remifentanil e midazolam apenas para os bebês acima de 34 semanas. Ah, nossa, mas faz atropina? Sim, faz atropina. Os nossos bebês são muito suscetíveis à bradicardia. Pode esconder um pouco, talvez, a bradicardia que seria induzida por hipoxemia? Pode, mas a gente sabe que eles têm uma reação vagal gigantesca, muito mais do que todas as nossas outras populações, que não falta neném que assim que você coloca o laringoscópio ele começa a bradicardizar, porque ele acaba fazendo uma reação vagal. A gente sabe que na sala de parto de aspirar bebê eles fazem, e aí você gera um super estresse, né, em toda a equipe que está entubando, sendo que você consegue resolver isso com uma dosezinha bobinha de atropina. Então, a gente vai fazer a atropina, vai fazer o fentanil, que também pode ser nasal ou EV, e vai fazer o midazolam para o bebê acima de 34 semanas. Quando a gente vai estudar isso, em todos os lugares eles falam de usar relaxante muscular. Porém, eu não conheço um serviço, pelo menos aqui, eu não sei como é que é aí, que se sinta confortável em dar relaxante muscular para intubação de bebê. Eu acho que, no meu raciocínio, a gente não costuma usar rotineiramente, mas todo mundo já teve aquele neném que está lá há 3, 4 meses, que virou um tourinho, e que quando você vai entubar, ele está quase te agredindo, e você fica dando dose, 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 dose de coisa. Lembra que existe relaxante muscular. Muitas vezes esse bebê já foi entubado alguma vez na vida. Você sabe que ele não é uma via aérea difícil. Você sabe que ele é um bebê ventilável com bolsa, válvula, máscara. Então lembra que existe isso. E às vezes você está sofrendo com uma intubação que está se tornando difícil pelo tônus do bebê, por ele ser um bebê fortão, e que você conseguiria facilitar muito sua intubação e deixá-la muito menos traumática se você lembrasse que existiu o rocurônio, que é uma coisa muito simples e que vai ter em todo lugar do hospital. Falando um pouquinho das abstinências, né? Que acaba sendo o desmame de opioide, que é uma coisa muito do nosso dia a dia. Acho que tem duas coisas que a gente precisa lembrar. O lugar que tem mais trabalho, que é os Estados Unidos, vive há muito tempo um problema populacional e social de uso de opioide. Então, eles vão ter um monte de trabalho que vai falar de abstinência de opioide em neném, mas porque a mãe usava opioide. Então, é uma abstinência por uso materno. E isso é diferente das nossas abstinências, da nossa realidade aqui, que é pela retirada iatrogênica do opioide. O que a gente acredita é que parece que causa um pouco menos de efeito nos bebês prematuros, é mais raro da gente ver, ou a gente só não está sabendo avaliar adequadamente. Mas quando a gente está falando da exposição antinatal, a gente vai ter o muito famoso score de Finnegan, que eu acho que acredito todo mundo deve usar, que a gente consegue ver sintomas de abstinência e a gente vai poder fazer medidas não farmacológicas para acalmar esse bebê, ou a gente pode dar morfina e clonidina, principalmente morfina, para medicar esse bebê que está em abstinência pelo uso materno. O score de Finnegan é para isso. E lembrar que existem trabalhos com essa versão resumida e que ela pareceu ter a mesma sensibilidade do que aquela tabela gigantesca anterior que eu mostrei para vocês. E é muito curioso, porque tem um dos trabalhos que fala dessa versão resumida, e que ela fala
nós não entendemos porque os neonatologistas não usam a versão resumida, sendo que ela é tão eficiente como acreditamos que apenas as pessoas não sabem que essa versão existe. E eu lembro que quando eu li, eu falei, bom, eu não sabia que essa versão existia. E para mim, o que eu tenho feito é, quando eu tenho alguma dúvida, será que esse bebê está com uma abstinência? Eu olho essa versão resumida e ela consegue me dar um pouquinho de norte. E se ele pontua aí, eu acabo usando a escala ampliada, mas só porque eu sou medrosa. Mas acho que ele acaba sendo um bom norte para a gente. Quando a gente tem... eu vou voltar lá. A retirada iatrogênica, eu tenho essa outra escala que a gente já vai conversar. Então, quando que eu tenho retirada iatrogênica de opioide? Se eu tenho um bebê que recebeu 5 dias, é um baixo risco. 5 a 7 dias vai ser um risco moderado. E acima de 7 dias, possivelmente esse bebê vai ter alguma abstinência se você tirar subitamente o opioide. E risco muito elevado, ou seja, ele vai ter se você usou mais de 30 dias. Você pode rodar para metadona para desmame, que é o que que a gente lê mais de literatura. E o que eu acho mais interessante para a gente fazer, e acaba sendo até um pouco mais prático, é roda de, eventualmente, fentanil, que é o que a gente acaba mais usando. Roda de fentanil para morfina, morfina EV para morfina interal, e aí você consegue fazer um desmame com a morfina interal, usando uma dose um pouquinho mais segura. Essa é a escala SOS de Sofia, e ela é uma escala que foi feita exatamente para a gente avaliar sintomas de abstinência de retirada iatrogênica de pseudoanalgesia. E a gente consegue avaliar direitinho. Ele até explica, a que horas que você deve fazer, quando você tem suspeita. Na própria escala tem tudo isso. Ela é validada, inclusive, por português, como vocês podem ver, essa é uma escala que já está em português, e que ela, sim, foi feita para abstinência por opioide, não num contexto de uso materno de droga, que a gente sabe que são coisas completamente diferentes. E aí, o que as pessoas mais têm dúvida, e que eu acho que é mais importante da gente saber, é como a gente faz essa rotação bendita. Primeiro, por que eu quero rodar um opioide? Eu quero rodar um opioide por vários motivos. Um deles eu acabei de falar, que, por exemplo, o bebê está usando fentanil há muito tempo, e aí eu quero desmamar. Eu posso rodar para morfina EV para interal, e aí eu consigo fazer o desmame. Mas lembra que lá no começo a gente falou que existem receptores opioides diferentes, e que a morfina agia em 2, e que o fentanil era puro, um puro mi agonista. Eles agem em lugares diferentes. Então, muitas vezes, quando o meu paciente evoluiu para uma intolerância, ou se ele está pouco responsível, ele não está mais fazendo efeito, é interessante a gente rodar o nosso opioide para melhorar a analgesia. Então, é importante, eu quero fazer essa rodada porque eu quero tirar, ou eu quero rodar esse opioide porque não está funcionando o opioide que eu estou dando agora. Então, por exemplo, eu posso pegar o fentanil contínuo e rodar para a morfina contínua. Então, esse trabalho tem lá, é de um autor chamado Macpherson, que é um farmacêutico neonatal, e que ele estudou tudo isso. Não é o bendito Tobias, que foi aquilo que a gente aprendeu, que a gente pegou emprestado da pediatria, e que é uma coisa que, de fato, não foi feita para a nossa população. Mas vamos lá. Você pega a dose do fentanil, por exemplo, nesse caso, uma bela dose, né? 5 microgramas por quilo por hora, mas acho que foi só para ter o número. Você vai pegar o número, que é 5, vai multiplicar por 10, e se o seu objetivo você tem um bebê que está bem controlado de dor, você só quer
pensar na tolerância cruzada, você vai diminuir em 25% essa dose. Essa é uma rotação básica. E aqui eu tenho as outras alternativas todas, que eu tenho meu fentanil EV, que eu quero rodar para Por que você morfina. demorou? Por que você não responde? Eu não demorei, não. Trabalhando. Peraí, Microfone Gilmar, aberto aí. deixa eu descobrir. Imagina. Peraí. Tá Deixa como eu iPhone olhar 13 Fê. iPhone 13. iPhone 13 Fê. Aí, fechou. Obrigada. Vai lá. Desculpe. Imagina, eu tenho essas alternativas, né? Eu consigo rodar, então, tanto o fentanil contínuo para morfina contínua, quanto o fentanil contínuo para morfina intermitente. Então, você vê ali, ó, que vai ser a dose que a gente vai dar a cada 4 horas. O fentanil para metadona, que tem aquelas dificuldades que eu falei. Mida para lorazepam e Precedex para clonidina. A minha única preocupação com a clonidina é que ele é um comprimidão e que geralmente essa dose que a gente vai chegar vai ser necessário você diluir um montão esse comprimido de clonidina. Então, a gente precisa tentar fazer isso de uma forma bastante segura com a nossa equipe ou com a farmácia, etc. Mas essa é uma orientação de rotação de opioide que foi feita para a nossa população, o que é um milagre. Então, é isso que eu tenho usado e acho que para a gente tem funcionado muito bem. As coisinhas para a gente pensar, né? Quando eu falei da abstinência, né, do opioide, tem lá o Finnegan e as coisas semelhantes, a escala Sofia que a gente usa, mas lembrar que a abstinência de Precedex, ela acaba tendo sintomas que são mais cardiovasculares. Então, é um bebê que vai ficar mais taquicárdico, mais hipertenso. Então, quando isso acontece, a gente lembrar que essa é uma possibilidade. E que, por uma adjuvância, a gente pode considerar o paracetamol, que talvez ele auxilie no meu desmame de opioide. Do mesmo jeito que talvez a dipirona auxilie, especialmente no desmame do fentanil. Outras situações. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Deixa. Você usa o paracetamol para a morfina e a dipirona para o fentanil, é isso? A gente tem esses relatos de trabalho, principalmente americano, mas, honestamente, não, Lili. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de acesso, né? Porque eu não vou usar o EV. Sim. Muitas vezes é um neném que tem um fígado que já não está ótimo, e aí, Sim. se eu estou dando morfina, que já tem metabolismo hepático, tudo que eu não quero é dar mais uma coisa para competir com metabolismo hepático. Acho uma evidência frágil, mas isso tem muito relato. Mas a gente pode, né? Eu na minha cabeça era fentanil e dipirona, mas eu não, a morfina e o Tilenol não tinha esse na minha cabeça. Eu honestamente acho que sempre colocar um analgésico simples, se o seu objetivo é analgesia, ele é fundamental, Sim. ele vai te ajudar, né? Sim. Mas eu não tenho o hábito de usar o Tilenol. Eu também não, acho um analgésico ruim. Ok. Discussões outras. Surfactante minimamente invasivo, tá uma mega discussão se a gente deve usar alguma coisa ou não. Não tem consenso, porque é um procedimento muito rápido, né? Então, tem quem defenda você usar Propofol ou o bendito Precedex, que agora tudo vão defender o bendito Precedex, ele está em todos os hits, porque ele não deprime respiratório. E a hipotermia terapêutica, aí a gente entra em 1000 questões. Há quem acredite que o opioide, por ser depressor,
ele auxiliaria meio a hipotermia terapêutica. Não sabemos. O mais usado é o fentanil, porque a gente sabe que é aquele contexto que você não sabe como é que vai ser o rim, como é que vai ser o fígado desse bebê. A dose só Deus sabe, porque se eu mal sei a dose de um recém-nascido resfriado, eu vou saber muito menos ainda. Mas está super na moda o bendito Precedex, por causa da tal da proteção neuronal. Muitos lugares já estão trocando o fentanil por Precedex nos protocolos. E tem bastante trabalho com canabidiol, que seria um analgésico e que também auxiliaria na estabilidade anticonvulsivante. Mas a gente sabe o conservadorismo impede um pouco que os trabalhos com canabidiol sejam feitos mais seriamente, né? Então, eu não sei se a gente vai ter essa evidência tão bem. Não sei nem que horas são. 8h30, tudo bem ainda, né? Então, para falar um pouco, Lili, dor e analgesia foi. Foi. Alguma dúvida? Alguém tem alguma outra dúvida? Não, eu anotei umas coisas aqui, mas eu vou deixar para te perguntar mais tarde. Mas eu anotei aqui. Alguém Tem uma perguntou quanto pergunta? tempo você faz a rotação? A Depois cada de quanto tempo? Depende da clínica do bebê. Quando eu achar que eu Andréa. comecei a subir dose até, eventualmente, 3, 4 microgramas, por exemplo, de fentanil, e o bebê segue agitado, segue com alteração de score de dor, tá na hora de você rodar, se for possível. Como os mecanismos de tolerância são muito individuais, eu não tenho esse tempo pré-estabelecido. Uma mãozinha. Eu fico aqui pensando, eu sempre discuto aqui com as meninas, a cada uma semana, pelo menos, se não tiver sintomas. Mas você faz mais do que isso? Se não tiver sintomas, você vai mantendo aí, sem rotar? Porque a maior encrenca geralmente esse cara que está usando opioide há tanto tempo, é muito difícil que ele tenha estabilidade hemodinâmica, uma boa função renal, uma boa função hepática, que justifiquem eu dar uma morfina para ele. Esse que é o meu maior problema. Entende? Tem outras perguntas aqui. Lu, deixa eu só ler essa pergunta aqui que você fala. Qual o intervalo do midazolam intermitente? Eu não deixei ali, peraí. Deixei só o contínuo, né? O problema do midazolam intermitente é que, como ele causa essas oscilações, ele é uma droga ainda menos interessante de você dar intermitente. Porém, a meia-vida dele é de 6 a 12 horas. Então, a gente sabe que seria mais ou menos algo assim que faria sentido dar. Mas é isso, é uma medicação que causa oscilação hemodinâmica. Então, é mais interessante você dar ele contínuo, quando for o caso, que é o que eu estou falando, que a gente tem que miguelar um pouco esse midazolam, do que você ficar causando essas oscilações de tempos em tempos. Lu, vá lá. Oi, né, Lu? É o seguinte, eu sou do lado do Pederneste, do Rio de Janeiro, e a gente tem um centro de referência em hipotermia terapêutica, e a gente faz hipotermias desde 2017. E quando a gente foi fazer o nosso protocolo, nós fizemos um estágio na Europa, tá? E na Universidade do Porto, e a analgesia utilizada para os bebês em hipotermia terapêutica, eles preconizam a morfina. Por quê? Por ter um efeito neuroprotetor, diferente do fentanil. Então, isso a Europa toda tem nos seus protocolos lá, morfina, e alguns locais dos Estados Unidos. E aí, agora tem o Precedex aí. E aí você colocou aqui que o fentanil como sendo uma droga mais usada na hipotermia terapêutica. E essa é a minha dúvida aí. A grande questão da morfina é a questão hemodinâmica mesmo, e de você ter uma boa dose de uma droga de metabolismo hepático
num contexto de grande instabilidade de função hepática, né? Que é a hipotermia, que altera a coagulação, etc. A Europa, muitos dos lugares vão usar morfina para quase tudo. E eles têm alguma razão, porque é, sem dúvida, a droga mais estudada em NEL. É a droga mais segura. Então, todos esses trabalhos, NELPEN, principalmente, você falou de Porto, mas principalmente na Itália, tem muito, muito, muito trabalho de morfina. Então, é a droga de segurança deles mesmo. Se você está num contexto que o bebê é gravemente enfermo, de você acabar optando por usar a droga que tem mais trabalho. É muito complicado. Toda essa aula, todo esse debate que a gente tem, que nem eu falei do Precedex, que agora tem um monte de gente usando e a gente não tem estudo nem de médio prazo. Então, eu não sei. Eu tinha um professor que falava que a gente não pode ser nem o primeiro centro a usar a droga, nem o último, né? Não, tanto que a gente nunca usou morfina, a gente usava fentanil, fentanil, fentanil. De repente veio a morfina com a hipotermia terapêutica e a gente começou daí a ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de intimidade com a morfina, né? E aí a morfina deixou de ser o remédio de fim de vida, né? Até as doses, a gente teve umas complicações aí, até tem várias ampolas com vários miligramas diferentes. Mas então a gente meio que diminuiu a morfinofobia. Sim, tem um preconceito da morfina, né? Assim, do ponto de vista objetivo, farmacológico, não tem porque a morfina, que age em muito mais receptor, ser neuroprotetora versus o fentanil. É aquele debate que eu falei de você, se você está causando ajudaria você causar uma depressão de sistema nervoso central num contexto em que eu quero causar uma depressão, que é a hipotermia, né? Então, vou dar uma droga adjuvante a isso. Mas, sendo uma droga que causa potencialmente mais instabilidade hemodinâmica, tem que ser microdoses, né? Então, Até acaba porque a eliminação das drogas na hipotermia, super lenta, né? nossa, a gente tem intoxicações com fenobarbital que você não tem noção. Todo nível certo de fenobarbital é 40, né? Não, 40 isso com 2 dosezinhas de ataque, 40 é Suave. bala de jujuba. É. Mas é isso, assim, muito lugar que você vai ver, até quem tem uns protocolos sempre muito bonitos, é Nova Zelândia e Austrália, sempre que você estuda coisa de dose, você vai achar. E eles usam muito morfina também. Eu não vou dizer que é conservador, porque eles meio tão certos, é o que a gente tem mais de trabalho. Mas se for assim, de novo, a gente não vai usar nem Clorex, né? Porque não tem trabalho em NEL. Então a gente acaba sendo um pouco esse meio do caminho. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem que voltar a usar mais morfina. Então, o cara que vai fazer uma cirurgia menor, principalmente que não seja de trato gastrointestinal, o cara foi lá e operou uma hérnia. Poxa vida, dá uma morfina para ele, se ele precisar. As pessoas inventam de dar tramal, codeína, sendo que você pode usar a morfina como uma excelente droga de resgate. Mas acho que nos Estados Unidos acaba usando um pouquinho menos a morfina e agora está esse boom do Precedex. Mas, de fato, é uma droga melhor estudada do que todas as outras. Então, faz sentido. Tem mais alguma mãozinha? Não. Então, vamos lá. Não, Naná, pode seguir. Então, outros sintomas. Outros calcanhares de Aquiles nossos. Controle de secreção. A gente vai ter atropina, que eu acho que a grande maioria das pessoas usa, né? Sublingual. A gente tem a propantelina, tanto o gel tópico, que a gente precisa usar retroauricular, bilateral, aplicar nos lugares corretamente.
quanto a própria propantelina enteral, que geralmente precisa mandar manipular. Eu não sei como é que é a disponibilidade aí onde vocês têm. A escopolamina, então, obviamente é tudo coisa que não é para nossa faixa etária, né? Certo? Mas que a gente está dando para tentar tratar um sintoma que está prejudicando o nosso paciente. Ou que a gente pode também fazer gel da escopolamina, ou existem aqueles petzinhos, mas que a gente não sabe quanto que a gente deveria cortar do pet para aplicar nos nossos pacientes. Então, acaba sendo o mais comum a atropina, mas como alternativas a gente vai associando a propantelina, tanto a tópica quanto a sistêmica, e a escopolamina, tanto gel tópico como sistêmico. Coisas para a gente pensar. Como é que está o manejo hídrico desse nosso paciente? Se ele for um cara que está muito hipervolêmico, sem dúvida alguma, ele vai ter mais secreções ainda. Os nossos cuidados com aspiração, que irritação de via aérea vai provocar maior produção de saliva, assim como ser um bebê que usa chupeta o tempo todo também vai estimular maior a salivação. E que a gente tem que ter os cuidados orais básicos, e principalmente de pele, quando o bebê tem excesso de secreção. Controle de dispneia. O que se tem roubado de adulto é que eles usam metade da dose para dor como uma dose de controle de dispneia, e acho que no nosso contexto a gente acaba usando isso mais em fase de fim de vida. E acho que uma alternativa é quando a gente tem principalmente sala de parto, em bebês que a gente sabe que tem um diagnóstico de alta mortalidade precoce, que evoluem com desconforto respiratório em sala de parto, para que a gente não esqueça que o fentanil a gente consegue fazer intranasal. Eu acho que é uma droga fácil que a gente tem, que consegue administrar fácil e que acaba sendo um conforto para os pais que a gente possa fazer uma analgesia correta nesse contexto de fim de vida, especialmente por ter a via intranasal, de você não precisar ter um acesso para esse paciente, com um bebezinho que tem alguma malformação, algo que cursa com dispneia. A gente, obviamente, vai ter a cara da dispneia, né? A gente vai ver clinicamente a dispneia, mas acredita-se que, como no adulto, que a percepção do desconforto respiratório acaba sendo menor. Controle de agitação, também, principalmente mais em fase de fim de vida, né? Pode dar os benzodiazepínicos, pode dar opioide. Lembrar sempre da gabapentina, porque eventualmente essa agitação é uma dor crônica e que a gente não está tratando adequadamente. E como sedação paliativa, a gente tem como alternativa o fenobarbital. E aí eu sei que parece ser... Você fala, nossa, mas dentre tanto remédio, por que você vai escolher o fenobarbital? O que eu consigo pensar para mim, e que eu acabo usando, em pacientes que têm um alto risco de convulsão nesse momento, ou por uma malformação do sistema nervoso central, ou porque são bebês que já têm um antecedente de crise, e que em fase de fim de vida vão ficar hipoxêmicos, vão diminuir o seu limiar convulsivante. E aí, tudo que a família não precisa é que o bebê tenha uma convulsão na sua fase de fim de vida. Então, lembrar disso como uma alternativa. Se você vai fazer uma medicação de fase de fim de vida para sedação, não é analgésico, não esqueçam, mas para sedação em um paciente com alto risco de ter uma crise naquele momento, talvez seja uma alternativa válida. Os nossos controles de constipação, eu tenho 2 contextos, um que o bebê tem alguma coisa gastrointestinal, e aí o PEG, que é a mesma coisa que se usa em criança maior, tem alguns trabalhos com dose para recém-nascido, de 0,2 a 0,8. Mas lembrar que essa constipação pode ser por uso de opioide,
e que a gente pode dar a naloxona, a ampola mesmo, por via enteral, para a gente diminuir um pouco a ação só em trato gastrointestinal. O nosso objetivo não é reverter todo o efeito do nosso opioide. Nosso objetivo não é que o paciente tenha dor. A gente está tentando reverter só o efeito de trato gastrointestinal, caso essa obstipação seja por uso de opioide. E o metilnaltrexona, que até tem em alguns lugares, mas que é subcutâneo, mas que é super difícil de achar. Lembrar sempre, quando você tem a constipação, para você pensar se vale a pena um jejum ou mudar o volume da dieta. E, eventualmente, se esse paciente já não passou da hora de ter um desmame de opioide ou uma rotação de opioide, algo que faça com que a gente possa dar uma dose menor para que ele possa, enfim, ter menos constipação. Lembrar de cuidados de pele, olhos e mucosa. Ficar atento se o paciente tem oclusão ocular incompleta, que é muito frequente nos nossos pacientes que tenham doenças neurológicas. Espessamento da saliva, que acaba tendo aquela saliva espessa que precisa otimizar a higiene oral. Não esquecer de hidratar o lábio, não esquecer de hidratar os olhos e, eventualmente, de umidificar a boca mesmo. Pode ser até com água destilada, se é um bebê que está nesse contexto de ter uma salivação mais espessa, que acaba agindo quase como se fosse uma secreção, né, de uma obstrução de via aérea. Se a gente precisa fazer um pouquinho mais dessa higiene oral. E o último hit agora do momento, né, porque a gente sabe que toda hora tem temas que são mais pop, né? E agora o tema pop do momento é delírio em recém-nascido, que eles acreditam que seja um quadro subestimado, que tem um tipo hiperativo, que é aquele bebê muito agitado, e hipoativo, que é o bebê que não acorda, ou misto. De fato, a gente tem um monte de pacientes que ficam em sedação prolongada e que chega um momento que fica muito agitado e você dá remédio, roda tudo e ele continua super agitado. E então, para considerar que talvez ele esteja em um quadro de delírio, que até eu começar a estudar isso, eu nunca tinha ouvido falar nesse diagnóstico em NEL, mas que agora já tem até bastante publicação. Ele fala, então, como que a gente tem que ficar atento à possibilidade e ao tratamento de delírio. Então, os quadros hipoxêmicos, a gente vê quais são as medicações que ele pode estar recebendo que podem contribuir para isso, ver se ele está numa atmosfera, num ambiente mais tranquilo, se tem algum sinal de infecção, se tem alguma nova disfunção de órgão, alguma alteração metabólica, se ele consegue ficar acordado, se ele está com o seu bom controle de dor, se ele está com a sua sedação. Existe até uma escala, que é essa pediátrica, mas que a gente acaba usando nos nossos pacientes, que é essa de Cornell Assessment. E o tratamento, então, é lembrar que, como é no adulto, que a gente aprendeu algum dia em nossas vidas, é tudo multifatorial. Ficar atento se essa agitação não pode ser eventualmente uma crise epilética. Lembrar que a quetiapina, que é a droga mais usada, aumenta o QT, então cuidado com quais outros remédios que aumentam o QT esse bebê pode estar usando, e eventualmente até fazer um eletrocardiograma antes. Como sempre, todo mundo, no que puder colocar um Precedex, a galera vai colocar no meio. Então, se é um bebê que já está usando há muito tempo opioide e não está com Precedex, para você considerar a associação. Se a causa desse delírio também for dor crônica, lembrar que o nosso grande remédio para dor crônica é a gabapentina, mas que ele só tem enteral, né? A gente não tem nada a ver. E uma das possibilidades do nosso paciente agitado e que não está conseguindo dormir adequadamente seria da melatonina, que a Lili já me falou que usa, mas eu não sei se é nesse contexto, né, Lili? Sim, para esse contexto. Agora aqui eu manipulei, sabe? Porque não estou conseguindo comprar as gotinhas. Mas Lucinha parece que tem as gotinhas da melatonina sem manipulação. Aqui em São Paulo vende também até na farmácia, sem Tem a gotinha, mas você tem que manipular, né? Quer dizer, a gotinha, diluir as gotinhas. Tá. Eu estou manipulando aqui, tanto a GABA quanto a melatonina. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta
do seu slide para trás, aí eu pergunto depois. É uma da quetiapina e uma do seu slide para trás. Ah, você já vai terminar? Deixa eu Vou botar terminar. Peraí, Peraí, antes você quer isso aqui? Dá para trás aí mais um, só para eu lhe perguntar uma coisa. Volte aí. Volte outro. Outro. E mais um, eu acho. Mais? Acho que mais um. É da água, da pele, da boca, da hidratação. É que eu fiquei na dúvida aqui. Esse item 3, Naná, eu não entendi esse aqui, o que é que você disse. Porque às vezes o paciente só está com a boca muito seca, Lili, e você não pode aumentar a hidratação dele inteiro. Lembrar de só pingar um pouco de água destilada na boca mesmo. Essa parte da aula não é nada incrível. É só porque às vezes a gente está tão focado com os outros 50 mil problemas que o paciente tem, que às Entendi. vezes a gente A gente esquece. esquece. Tá. Entendi. E eu quis colocar aqui porque não sei se alguém vai checar as fotos, vai checar a aula em algum momento, e aí vai olhar isso e vai falar, nossa, é verdade, né? Tadinho, tá com a boca tão seca, vamos Isso dar uma mesmo. hidratada. É só para isso, é só para a gente lembrar que essas são coisas. Pô, pensa você com a boca seca, que negócio miserável, É isso mesmo. né? E É o só para pé maior do gente. que a cama. Só para Agora eu gente. queria perguntar outra coisa da quetiapina. Você habitualmente faz o eletro só antes, quando você vai começar? Ou você, por exemplo, essa semana eu estava lendo, escrevi uma quetiapina lá na UTI, onde eu estou de plantão. E aí eu fiz antes e deixei para repetir uma vez por semana. Você faz isso ou você só faz antes e fica de olho só lá no traçado do monitor? Como é que é a sua experiência com isso? Olha, Lili, eu acho que eu usei quetiapina 3 vezes na vida só. Ah, Dificilmente eu chego, porque eu acho que a gente roda mais, né? E acaba sim. dando GABA e tal. Mas eu não fico repetindo ad eternum. Tá, Eu até estava falando com um amigo meu que é do Children's Hospital, e ele falou que no começo eles ficavam repetindo, mas que depois eles pararam, que eles viram que não fazia sentido. Então, eu acho certo. que faz uma antes e faz uma semana depois. E a menos que Tá. eu associe novos remédios que prolongam o Que QT, posso. eu paro. Perfeito, perfeito. E a última pergunta, você faz analgesia para passar pique. Então, você ceda, você colocou lá que pode fazer um Precedex para passar o pique, é isso ou eu entendi errado? Assim, não farmacológico sempre, Sim, tudo bem. né? Mas depende de cada hospital. Tem hospital que tem muita cultura e aí a gente acaba fazendo um fentanil de meio. Eu não Certo, comecei a usar só Precedex só para isso. Eu achei tá, muito frágil a literatura, ainda que teoricamente faça sentido, uhum, principalmente para o bebê estubado, né? certo, certo. Mas acaba fazendo fentanil e se o bebê está entubado, aí você consegue melhorar. É, Legal. o, o guideline australiano usa esse fentanil de meio, eu acho que ele faz sentido. E a gente acaba vendo se prolonga muito o procedimento ou não, né? Acho que isso também é muito importante, você tentar fazer esse procedimento, não ficar 20 tentativas, que é uma dificuldade que eu tenho num dos serviços, que aí Não tem quem suporte. não tem quem aguente, né? Lucinha, vai lá. Bom, essa aula vai ficar gravada, né? Porque eu acho que eu vou ter que assistir assim, no mínimo umas 10 Ah, vezes. ela deu uma aula dessa no ano passado, lá na pós, onde eu sou professora. Eu tenho essa aula, eu leio, releio, mandando notícia para ela e Até eu leio e pergunto. releio, porque eu não sei de cor. Bom, não, uma coisa que eu queria dar um depoimento, né? Eu sou neonatologista também, e eu fui fazer um estágio de cuidados paliativos no INCA, né? Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA 4, né? Onde é paliativo exclusivo. E aí é só paciente adulto e lá não tem monitorização nenhuma. E quando o paciente chega com a queixa de dispneia ou diz que está, né, com dispneia, né, começam a morfina.
E aí depois você vai ver se ele melhorou da dispneia. Você olha para ele, ele está francamente dispneico. Francamente dispneico. Aí você pergunta, e como é que você está sentindo? Não, estou me sentindo ótimo. Ótimo, né? Então, assim, a questão, eu precisava ter visto isso, né? Porque eu nunca tinha visto, né? A gente não tem o hábito com o adulto. Mas ele te dizer, né? Não estou com nenhuma sensação de dispneia. Então, eu acho que a gente não tem esse feedback no bebê, né? Mas no adulto me deixou muito impressionada. Tem os ventiladorzinhos também, né? Não sei se Sim, ela ventiladorzinho, tem. a sensação, né, Mas de é isso, estimular né? os Dor receptores. é uma experiência. Foi isso que né? Ela é uma experiência. Às vezes a gente não vai mudar a causa, o mecanismo, mas a gente não vai conseguir mudar a experiência do paciente com aquela dor. Às vezes é tudo isso que a gente precisa, né? Mas muito legal. Você vai Oi. botar aí seu QR Code, né? Porque você é Bom, toda perdão. informada, Ah, peraí, muito. fiz bobagem. Tá todo mundo aqui com o celularzinho. Eu estou bem com o meu celularzinho aqui para poder entrar nesse negócio seu aí. E é sempre a mesma pasta e tudo que eu vou estudando eu vou enfiando aí, então só ir vendo aí. Deve ter 300 coisas. Aí agora, a gente abriu, como é que a gente faz? Depois não vai poder abrir mais? Você consegue salvar aí, né, no Google Drive. Ai, meu Deus, eu lá sei fazer isso, pelo amor de Deus. Eu Vou te mando o deixar ela. link depois, Lili. Eu Tá. salvo aqui e depois te passo. Ah, pronto, Marquinhos. É assim, porque é um acudindo o outro, porque eu não entendo nada desse negócio. Pois, gente, então salva para todo mundo, que eu também não entendo nada, gente. Boa Pois noite. então, quando o Naná mandar o link e o Marquinhos mandar a salve, eu mando, tá Muito bom? obrigada, muito obrigada. Oh, meu Deus, por não seja por isso. Olha, eu nem sei, isso aqui foi um presentão, estou aqui olhando. Um monte de coisa, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muita coisa legal. Gente, quem quer perguntar, aproveita aí, viu? Aproveita que para falar de controle de sintoma na neonatologia, acho que só na ILU aqui nesse país. Ô, Quem louco, quer toda essa bola toda não, Lili, pelo amor de Deus. tá sim, você sabe que tá. Uhum. Alguém tem pergunta, gente, para a Naná? Eu acho que das minhas anotações, então eu vou rotar menos, o fim da história foi isso que eu entendi, né? Eu vou rotar menos. Eu Depende, não Lili. gosto. Por que esse paciente... A minha questão é sempre tentar tirar. Não, com Por que está certeza. causando uma dor por tanto tempo? E aí Então, é difícil que ele não esteja num contexto de instabilidade hemodinâmica e que seja tranquilo você dar morfina. Essa é a minha grande questão. exatamente. Agora, eu acho, concordo plenamente com você, que é melhor sair de fentanil para morfina do que para metadona, que eu odeio, Metadona é odeio. uma encrenca com as nossas Então, doses, uma e encrenca. gostei muito da questão do canabidiol para hipotermia terapêutica. A gente vai ter até um curso de 4 ou 6 meses agora para uso de canabidiol, né? Que está na moda. E acho que essa é uma opção muito boa para a gente da neonatologia. Gostei muito dessa história. Eu acho eu acho que foi bom se reforçar essa coisa do midazolam, porque a maioria dos neonatologistas gostam muito de meter a mão no midazolam aí nos meninos prematuros e sai aumentando, aumentando, por mais que a gente diga não faça, ou faça com parcimônia, ou não bote uma dose dessa, mas acho que foi muito bom. Olha, acho que tem pouca coisa que é bem consensual de literatura, mas uma delas é que midazolam em prematuro é ruim. E adorei você falar da cafeína com opioide, porque é todo mundo aí botando 10 miligramas de cafeína e bota
seus opioides da vida e depois não Nem? sabe que os meninos estão tudo doido. Não, menino. Nem tô Tem nem alguém, pedindo. tem alguém com o fone ligado. Quem é? Eu não consigo ver todo mundo. Eu adorei. Eu acho que hoje, acho não, né? Eu sempre aprendo com você toda vez que eu assisto sua aula. Adorei. Minhas dúvidas estão tiradas. Quem tem dúvida aí, gente? Eu acho interessante essa questão da pediatria, né, e a medicação, porque você estava falando sobre os Estados Unidos. Eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas eu moro nos Estados Unidos. E todo paciente que a gente atende, todo paciente que a gente vê, que vem dos cuidados paliativos, adulto, todos saem do hospital, mesmo com cirurgias graves, com uma prescrição do paracetamol. É. Ou seja, aqui o paciente sai com dor, né, do hospital, fica com dor em casa, que os médicos têm medo de receitarem, né, opioides, têm medo de, né, a morfina aqui também, ela tem essa questão muito usada para final de vida, né? O pessoal morre de medo de falar morfina, mas a gente sai com paracetamol. Eu já tive cirurgia que eu vim para casa com receita de paracetamol. Falei, eu não vou tomar paracetamol, mano, tô aberto, né? Não tem condições. Aí você contrabandeou uma dipirona e abraçou o seu comprimido de 1 grama de dipirona, não? Dipirona Não, é aí eu muito abracei melhor, né? um outro médico, que aí o outro médico me deu opioide. O cirurgião não, mas o meu médico, o primário, me deu o opioide. Ele falou assim, é impressionante. Os pacientes saem de hospital hoje com dor e com receita de paracetamol. É um problema de saúde pública, né? A opioide, né? É o Uhum. xarope de codeína da vida e o opioide de uma forma geral. Mas eu brinco, mas é real. Eu acho que parte disso é que eles não usam a dipirona. Que ele é um analgésico simples, muito mais eficiente do que o paracetamol. Eu tenho a impressão de que eles perdem um degrau adequadamente sem a dipirona, né? E dipirona que é proibida, né? É, porque eles não sabem de nada da granulostose. Uhum. Obrigado, viu? Excelente aula. Obrigada. Eu já saí de cirurgia também com medicamento fraco e aí eu usei tudo que eu precisava até eu ficar sem dor. Porque para mim ninguém tem que sentir dor em nenhum momento. Tá com dor ainda? Eu vou associando um com o outro e pronto. Acho que se não tiver nenhuma contraindicação, tudo bem. Mas também tem gente que se sente confortável com o score de 1, 2, se sente mais confortável com o score de 1 e 2 do que ampliando a medicação. Acho que também ninguém tá errado, tá tudo certo. A dor é subjetiva, né? É. Porque tem gente que fala, não, tá doendo um pouquinho, não, mas quer tomar mais alguma coisa? Não, não quero. Tudo bem, tem gente que não quer também, né? Acho que Eu sempre digo, quero ficar sem dor, por favor. tá bom também. Pois não, Tem Chuchu? um recado aqui para você, ó. Chocada com o conhecimento de Nailu. Ótima aula. Obrigada. Estou falando. Ai, ai. Minha Pois, querida manda o amiga, Pix. muito obrigada. Manda o Pix. Olha, outra pessoa vai mandar, porque eu já te falei que aqui da CESAB e da Climério não vai sair Pix nenhum para você. Ai, olha, Não, é muito para eu pagar o obrigada. elogio, para eu pagar o elogio. Ah, sim! A Érica está dizendo que não existe dor gostosa. Então, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão difícil, tão complexo, que você domina tão brilhantemente. Obrigada por você ter aceito o meu convite. E os nenéns aqui do estado da Bahia agradecem imensamente sua disposição, viu, Ná? Muito Eu obrigada. agradeço o convite, já falei que a próxima tem que ser presencial, né? Vai ser. Deixa abrir esse hospital aqui. E Que tá me amanhã a gente mandando vai... dar aula para Bahia da minha casa em São Paulo. Não, você vai Tem vir dar uma benefício. aula aqui. Você vai fazer um curso de controle de sintomas para a gente presencial. Se prepare. Tá bom. Beijo, gente. Um beijo para todos vocês. Boa semana e até a semana que vem nas nossas próximas aulas. Beijo, Ná.
Tchau. Beijo, gente. Tchau, obrigada.